Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Oclair e no vídeo de hoje eu quero falar sobre como algumas pessoas não podem ser líderes, não podem ser empunhadas líderes dentro de uma igreja. E por que eu estou gravando esse vídeo? Eu estou gravando esse vídeo por questão de um comentário num vídeo meu que eu coloquei: lê somente a Bíblia, lê somente a Bíblia Sagrada, o erro de alguns crentes, né? Até vou ter que corrigir ali o espacinho que ficou faltando. Então eu vou estar respondendo o comentário que eu vi aqui, que, né, tem pessoas que não podem ter um cargo, seja de diácono, de presbítero dentro de uma igreja. Não pode. A igreja tem que ter crivo, e o crivo essencialmente tem que ser educacional. Então eu peço que você se inscreva no meu canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo você encontra um curso de teologia pagamento único. E vamos a mais este vídeo. Essencialmente, nosso amigo aqui, ó, eu acabei de ver aqui, ó, que eu tenho que dar um espaço aqui nesse vídeo aqui. Então, graças a esse comentário eu vou corrigir. Mas olha que interessante o comentário aqui dessa figura aqui, né? Sou presbítero evangélico. Eu nunca vi tanta babaquice junta. Só ler a Bíblia basta, senão Deus tinha falado para Josué que ele meditasse em outros livros da Bíblia, o livro sagrado, o manual de salvação, os 4 livros sinóticos, já te liberta do engano do sistema religioso. Tá, primeiro ponto, ele falou que é presbítero evangélico. Se ele falou que é presbítero evangélico, logo ele está num sistema religioso. Então ele está dentro do engano. Então, já de primeira, as 2 primeiras palavras que ele coloca contradizem as 2 últimas palavras que ele coloca. Segundo ponto, eu não me incomodo com erros pontuais das pessoas. Veja, eu também erro, né? Eu também erro pontuação, eu uso gíria, eu não tenho problema com isso. Só que, o que vocês percebem na construção dessas 3 linhas aqui? O que vocês percebem? Tá? O que vocês percebem? O que vocês percebem? O que é natural disso? Vamos lá. O que eu percebi? Falta de pontuação. Pontuação, acentuação. Presbítero, cadê pontuação? Evangélico, cadê a pontuação? Falta de letra, babaquice, né? Faltou um S aqui. Junda, troca de letras. Na Bíblia, falta de pontuação, falta de acento. Senão Deus não tinha falado, né? Não tinha falado. Então, erro de concordância. Nós temos o erro de concordância aqui. Medidase, cadê o outro S? Em outros, para que ele meditasse em outros livros da Bíblia. Então, coisinhas assim dá para passar. Mas veja que são um conjunto de erros que, por exemplo, eu observo e falo: mano, esse cara aqui tem baixa instrução. Esse cara aqui não era para ter um diploma de, sei lá, 5ª série. Era para ter, no máximo, o nível que ele está escrevendo aqui é de alguém que tem um nível intelectual ou nível de capacidade cognitiva de escrever de alguém que é para estar na 5ª série. Então, como é que alguém, me explica, como é que alguém com um nível de compreensão, de capacidade de escrever, de se comunicar com outras pessoas através da escrita, de 5ª série, se diz presbítero evangélico? Fora o erro de concordância. Segundo ponto que eu posso colocar aqui é que ele não entendeu o vídeo que eu coloquei. Ele não entendeu o vídeo que eu coloquei. No vídeo mesmo, eu disse que para salvação, a Bíblia ela é completa em si. Só que para compreensão de determinados temas bíblicos, você precisa saber. O que é Javã? Você está lendo lá Daniel, está lendo algum livro, o que é Javã? Eu não sei, é um país. Onde que fica Tiro? Né? Roma. Onde que fica Corinto? Tem gente que acha que Corinto e Jerusalém ficam 2 cidades, uma do lado da outra. Tem gente que acredita nisso. Né? Por quê? Porque não estudou geografia. Então, o que eu quis dizer, ou o que eu falei, na verdade, no vídeo, foi exatamente isso. O conhecimento histórico, geográfico, cultural de onde os países se localizam para você chegar a determinadas conclusões. Mas eu explicar isso para uma pessoa velha é difícil.
Para um evangélico velho, cabeça dura, que acha que sabe tudo, é difícil. Uma coisa aconteceu comigo ontem, quarta-feira, aconteceu comigo ontem que foi extremamente, mudou minha visão, né? Eu sempre estudei para lidar com adolescente. Então, quando eu estou falando que o nível de compreensão desse cara aqui não passa de alguém na quinta série, eu acredito que alunos de quinta série conseguem escrever melhor do que esse cara, se expressar melhor do que esse cara, porque eu já corrigi alguns trabalhos. E esse ano eu atribuí aula, eu consegui atribuir aula, uma escola me ligou e quando eu fui manifestar interesse no sistema de aulas aqui para ser professor, eu vi lá, primeiro, achei que era o quê? O primeiro colegial, né? Alguma coisa assim. Falta de atenção. Chego na sala de aula. que encontro? Molecadinha de 6 anos de idade, mano. Encontra uma molecadinha de 6 anos de idade. Então imagina, eu me preparei minha vida como professor para lidar com adolescente. Eu sempre meu foco foi lidar com adolescente, principalmente ensino médio ali do 6º ano. E peguei 2 turmas de quinta série. Não acho difícil de abordar, de explicar temas para eles. Mas eu acabei pegando uma turma de primeiro ano, cara. E quando eu cheguei, eu praticamente voltei lá para 1999, lá em Santa Fé. E eu, com a minha rudeza toda, sabe quem me conhece aqui no tempo sabe disso, a rudeza que eu tenho. Eu falei, cara, eu não posso, não tem como eu ser duro com eles aqui, não tenho o que cobrar. O moleque chegou pra mim, um aluno chegou pra mim e falou, tio, marra o sapato, cara, eu já virei o tiozão, eu já sou tiozão, já tô ligado. Marra o sapato por aqui mesmo, meu tênis, quero ligar, imagina. Vou lá, amarro o tênis deles e ensinando inglês pra eles, né? E é outra dinâmica. Mas a gente percebe a limitação e a paciência. Isso me fez repensar como eu tenho que levar algumas pessoas aqui. Por quê? Algumas pessoas vão ter 40, 50 anos, mas o nível intelectual delas de compreensão vai ser igual desse seu Manuel aqui. Quinta série ou menos. E eu vou ter que ser mais brando nas respostas, né? Só que aí fica a minha pergunta sincera. Como é que esse cara conseguiu virar presbítero? Eu vou explicar para vocês como é que ele conseguiu. As igrejas evangélicas pentecostais, em geral, elas têm um crivo muito baixo para eleger as pessoas. Um crivo muito baixo. Principalmente as Assembleias de Deus, né? Porque toda igreja de esquina ganha um nome Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus, Ministério da Serpente. Assembleia de Deus, Ministério do Hadouken. Existe isso. Inclusive eu vou contar uma história aqui de um cara. Eu estava trabalhando com um amigo, esse amigo que me ajudou muito na minha caminhada de fé. Ele é assembleiano. Eu também adventista, então a gente tinha os nossos arranca-rabo, mas tudo bem. E ele contou a história, eu conheci essa pessoa. O cara, ele não era chamado para ser presbítero na igreja local ali. O que ele fez? Ele saiu dessa Assembleia de Deus, foi para um ministério menor. Lá foi subido a presbítero. E depois que ele subiu a presbítero, ele voltou para a igreja maior com o título de presbítero. Aí eu pergunto, esse cara de fato é presbítero? É ancião? Não. Mas ele tem a titulação porque o ministério menor deu e isso já é suficiente para ele ser em outras denominações também, em outros grupos que fazem parte da mesma jurisdição religiosa, né, podemos assim dizer, né? Os neopentecostais e pentecostais, eles têm uma jurisdição própria, né, a CGADB e essas coisas. Então, o cara fez o quê? Foi para uma igreja menor, pegou o título de presbítero e voltou, ligeiro, né? Só para ser reconhecido como presbítero. E aí, essas pessoas que eram para buscar conhecimento da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, para fortalecer as pessoas, são elas que mais precisam desse conhecimento. Aí, pessoas criam preconceito. Por quê? Minha esposa, por exemplo, antes de eu começar a gravar vídeo no YouTube, ela achava que pentecostal era só aqueles caras que ficavam na igreja pedindo dinheiro e falando em língua enrolada e que odiava conhecimento.
Depois que eu comecei com o canal aqui, isso lá em 2015, 2016, o canal eu comecei em 2015, mas os vídeos mais antigos estão de 2016. E aí ela começou a conhecer uma porrada de pastor estudioso do meio pentecostal. Ela falou, opa, tô vendo que os caras são bons de Bíblia também, os caras são bons de estudo. Falei, não é só gente iletrada. Só que o que no meio, no dia a dia, convivendo com as pessoas, a gente descobre que a grande maioria das pessoas são assim. Dos pentecostais e neopentecostais. Em outras igrejas tem, mas é num nível um pouco menor. Né? Um nível um pouco menor. E é isso. Por exemplo, eu também já tive meus preconceitos com pentecostais. Para mim era tudo ladrão que queria meu dinheiro e gente tapada. Literalmente, gente tapada. Você queria falar de Bíblia, eles entendiam de Bíblia, mas se fosse falar qualquer outra coisa, eles não entendiam. Eu achava isso na minha adolescência. Por quê? Por causa das pessoas com quem eu convivi. Quando na verdade a abordagem protestante, cara, ela é muito profunda. É muito profunda. Você tem pessoas aí com conhecimento absurdo. De história, arqueologia, filosofia, sociologia, né? Absurdo, linguística. Você tem, cara, uns caras absurdos. Só que o preconceito do pentecostal ali, do evangélico geral ali, ele faz com que você olhe, as pessoas de fora olhem, ou que não seja da mesma denominação, olhem e falam, mano, que cara tapado. Que pessoa tapada. Sabe? E tristemente é isso, porque isso aqui é um problema muito sério. É um problema educacional muito sério. Esse cara aqui, ele tem que voltar para a escola. Na verdade, não é nem voltar para a escola, ele tem que começar a estudar. Mas como é que a gente faz para esse cara voltar a estudar? Não tem como. Não tem como. A não ser que ele queira. Mas esse aqui, se ele tiver um diploma de ensino médio, tem que rasgar e fazer de novo. Tem que voltar para a escola. Entendeu? Porque para uma criança de 6, 7 anos de idade, eu amarro o sapato, tranquilo. Me abaixo, amarro o sapato, entendo ser chamado de tiozão. Né? Agora, para aluno meu de inglês, eu já meto o Edward Gibbons na goela, tá ligado? Já falei, ó, quer ser isso, quer ser aquilo? Vamos lá, na minha matéria você vai ter que ler Edward Gibbons. The Decline and Fall of Roman Empire. Quer aprender inglês? É isso aí. Né? Então, e aí, igreja evangélica, como é que faz? Vou dar um exemplo. A gente só precisa ler a Bíblia. Então tá, não precisa ir para a escola. Você pega a Bíblia, dá para uma pessoa, para uma criança de 6 anos de idade e fala assim, você vai aprender a ler aqui. Aí, só que você não pode dar nenhuma gramática, você não pode dar nenhum livro que ajude. Por quê? A Bíblia está escrita em que língua aqui? Língua portuguesa. A língua portuguesa ela tem o quê? Ela tem palavras. Palavras, elas precisam ser aprendidas individualmente. Então, assim diz o Senhor. Tá, como é que a criança vai aprender assim diz o Senhor se ela nunca aprendeu o significado de assim, se ela nunca aprendeu o significado de diz, se ninguém ensinou para ela o beabá? Então, somente a Bíblia em si é impossível. Você precisa de outros materiais que complementem o estudo da Bíblia. Mas é um conhecimento para quê? Para que você conheça o plano da salvação. Só que, claro, para a salvação ela é completa. Mas para você compreender outras coisas, não dá. Você precisa do auxílio de Deus. Você precisa de um dicionário. É isso. Você precisa de um dicionário. Então, fica aí minha crítica aos evangélicos que não buscam conhecimento. E não é os evangélicos de maneira geral, porque você olha para certas denominações, elas têm faculdades, elas têm escolas, né? Elas têm escolas, têm faculdades, né? Até no meio das igrejas pentecostais mesmo, você tem a CPAD que publica livros, né? Você tem, eu não gosto do Silas Maracutaia, já gostei muito dele um dia, mas o Silas Maracutaia, ele fala, ó, para ser presbítero na minha igreja, o cara tem que ter bacharel em teologia. Mesmo que seja livre, mas tem que ter. E nisso eu entendo
que ele está completamente correto, porque o cara para ser presbítero, para ser chamado de pastor é um tapa, né? Então, no mínimo, então como é que faz? É triste, né? E como é que a gente muda a imagem disso? Como é que o que os pentecostais e neopentecostais vão ter que fazer para mudar essa imagem? Mudança. E não sou eu que vou fazer, porque eu não sou evangélico. Uhum. Não, assim, evangélico no sentido pentecostal. Eu não sou pentecostal. Né? Quando a gente fala evangélico, a gente se remete logo ao pentecostal em si. Então as duas palavras estão ligadas. Então, nesse sentido, semanticamente, podemos dizer. Algumas pessoas podem compreender dessa forma. Mas é isso. Então, como é que ele vai ter que fazer? A igreja evangélica vai ter que rever o crivo de como colocar. E como é que vai ter que fazer? Pessoas assim como o seu Manuel têm que ter o diploma rasgado. Pessoas assim como o Manuel não pode ser chamado de presbítero, nem aqui e nem na China. Pelo nível de compreensão, de expressão e sei lá. É isso. Um abraço e fui. Curso de teologia na descrição do vídeo. Tamo junto.